gente sabe que a educação não se faz só na escola, né? É escola, mais família, mais ambiente em casa, enfim, é um conjunto de fatores. Mas só de fato, uma nova geração com uma educação bem bacana, a gente consegue de fato transformar esse país. E o que vai acontecer agora no Caldeirão? Adoro esse quadro, por isso eu falando desse tema. Bem na volta às aulas, depois do carnaval, né? Estreia hoje a nova temporada de um quadro que eu gosto muito, chamado O Mestre com Carinho. Um quadro que a gente lançou no ano passado, aqui no Caldeirão, que tem por conceito, vamos dizer assim, valorizar uma das figuras mais importantes no processo de educação, que é o professor. Sem professor não tem educação. Então, esse profissional que é fundamental em qualquer sociedade, graças a ele, a gente pode absorver cultura, informação, senso crítico, virar seres pensantes, né, vamos dizer assim, humanos melhores. No caso do Brasil, tem vários exemplos de grandes professores que, apesar da estrutura e condição que, em geral, a gente tem no Brasil, aquém do que os professores merecem e os alunos também, se sacrificam por perceberem a responsabilidade que eles têm em mão, por ser uma classe de profissionais que tem consciência que a transformação para melhor, né, do nosso país passa pela educação e a formação das nossas crianças e nossos jovens. E o nosso personagem de hoje, do O Mestre com Carinho, é um grande exemplo disso. Um cara que encarou muitas dificuldades na vida para virar professor, se questionou durante um bom tempo se realmente professor lecionar seria o seu futuro e descobriu que sim. E o resultado transformador que ele vem proporcionando junto aos seus alunos, a gente vai mostrar agora. Está chamando a atenção não só no interior de Minas, mas no Brasil inteiro. Senhoras e senhores, começa agora a estreia da nova temporada do O Mestre com Carinho. E o ponto de partida é uma cidade pequenininha no interior de Minas Gerais. Pode rodar. O Caldeirão aterriza em Prudente de Moraes. Pequena e pacata cidade no interior de Minas, não mais de 10 mil habitantes. Mas daqui a pouco eu falo o que eu estou fazendo aqui, porque antes eu gostaria de falar uma frase de um dos cientistas físicos, professor dos mais importantes da história, Albert Einstein. Ele dizia o seguinte: a tarefa essencial do professor é despertar a alegria de trabalhar e de conhecer. E de volta a Prudente de Moraes, aqui nesta cidade, tem sim uma pessoa despertando a alegria de trabalhar e de conhecer. Estou falando de Geisi Américo Reginaldo, mais conhecido como Professor Reginaldo. O professor Reginaldo tem levado as suas aulas de física para muito além das 4 paredes da escola pública onde ele leciona aqui em Prudente de Moraes. Trouxe o dia a dia, o cotidiano da cidade para dentro da sala de aula e os alunos da sala de aula para fora. Com isso, ele ganhou o respeito de todos os seus alunos, amor e carinho, e muito respeito também de toda a comunidade acadêmica. Hoje, o Mestre com Carinho vai prestar homenagem ao professor Reginaldo. Bicho, esse cara merece demais. A gente vai realizar os sonhos dele como professor, pelo universo do conhecimento. Vamos fazer os alunos fazerem uma grande homenagem ao professor Reginaldo. Enfim, tem só um detalhe. Nem os alunos e nem ele ainda sabem da surpresa. Professor Reginaldo, nós já estamos na cidade. Estamos a poucos metros da Escola Estadual João Rodrigues da Silva, onde você leciona. Agora, como a gente conheceu a história do professor? E que desculpa que a gente deu para fazer essa surpresinha e contar que hoje é O Mestre com Carinho ia ser com você, professor Reginaldo. Eu assisti uma matéria que você fez no programa de Sandra Nemberg, Como Será?, aqui na Globo, que fala sobre educação, que fala sobre transformação. Fizeram uma matéria com o professor Reginaldo num quadro que chama Aluno Nota 11. Assisti a matéria, adorei. E aí, Sandra Nemberg, eu peço desculpa, mas a mentirinha do bem. Usei o seu nome para criar uma desculpa para uma nova gravação na mesma escola com o mesmo professor. Oi, Luciano. Olha, eu tô achando super elegante vocês mostrarem o belíssimo trabalho do professor Reginaldo. O trabalho dele na Escola Estadual João Rodrigues, aí, em Prudente de Moraes, Minas Gerais, é sensacional, né? Eu espero que dê tudo certo e que você consiga fazer uma super surpresa para o professor. E, Luciano, o legal do nosso trabalho é poder compartilhar conhecimento, não é não? E se o Como Será pode ajudar, eu só posso dizer que elegante. Boa sorte, Luciano. Tudo isso para dar notícia que hoje, na verdade, o professor e seus alunos estão aqui no O Mestre com Carinho, no Caldeirão.
do Eduardo? Isso. Oi, Eduardo, aqui quem tá falando é o Pedro. Quem me passou o seu contato foi a Luciana. Eu sou aqui da produção do Como Será, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo certinho. Ela me ligou, falou que você ia me ligar. Isso, ela já conversou com você um pouquinho sobre a proposta que a gente quer fazer, não conversou? Então, ela queria que os alunos que participaram da outra gravação do Como Será participassem novamente, né, que são os alunos da bicicleta inteligente. É uma dinâmica sobre física. A princípio a gente precisava dos alunos durante uma horinha, assim, para fazer esse evento. Entendi. Qual vai ser a história? O que a gente vai fazer é o seguinte, essa é a Ana Amélia, que é atriz. Ana Amélia, muito obrigado. Bem-vinda. Prazer. A Ana vai fazer o papel de professora. E a Ana vai fazer uma dinâmica com os alunos na escola estadual onde o professor leciona. Então, neste momento, todos os alunos vão se reunir no pátio central da escola, que é uma escola muito pequena, a cidade é muito pequena. Então, estão todos os alunos reunidos no pátio central e a professora vai chegar com este livro, onde a gente vai fazer uma dinâmica com os alunos para falar sobre gênios da ciência. O que vai acontecer? Ela vai começar a abrir o livro e vai fazer uma dinâmica que é a seguinte. A Ana vai falar características de alguns gênios da ciência. E os alunos vão ter que descobrir quem é. Por exemplo, o primeiro vai ser Albert Einstein e assim por diante. O que vai acontecer? O quarto cientista, o quarto gênio da ciência depois de Isaac Newton e depois de Thomas Edison será o professor Gesi Reginaldo. Só que junto com ele vai estar o apresentador narigudo que vos fala, bem no pátio da escola. Para quê? Para falar que na estreia da nova temporada de 2017, bem na volta às aulas, a estreia do Ao Mestre com Carinho vai ser com ele, com o professor Reginaldo, um professor que merece todos os nossos aplausos, assim como todos os professores do Brasil. Professor Reginaldo, estou chegando. Agora, como eu vou entrar dentro desse livro na escola, isso vai ser um problema. O livro já está na escola, são as imagens que você está vendo aí. Os alunos já estão se reunindo, todos em frente ao livro, para começar a apresentação. Agora, como colocar o apresentador dentro do livro sem que ninguém veja o seu pequeno nariz avantajado se deslocando entre a van e o livro? Bom, eu já entrei em refrigerador, no Mandando Bem que a gente fez do picolé. Caixa de presente, um de final de ano, a festa é sua, caixa de presente. Porta-malas, um lata velha também, porta-malas. Isso foi os recentes que eu tô lembrando, né? E hoje, como tem muito equipamento, quando tem um programa de televisão tem muito equipamento, a Flavinha, que faz toda a produção de arte deste programa, ela falou, que tal você entrar numa caixa, um case de equipamentos, ou seja, como se estivesse entrando mais algum equipamento. E eu falei, tá bom, agora já tem almofada, 2 lanternas dentro, mais uma... Você acha que eu vou ficar o quê? 12 horas dentro da caixa? Sei lá, né? Vai que dá algum problema. Algum cocoreco. Vai dar cocoreco! Tá, então deixa eu entender só o que vai acontecer, então. Se eu me colocar na... A gente tá chegando na escola já? Chegou aqui, ó, do lado. Tá, então deixa eu entrar já aqui pra ninguém ver. Tá, eu vou entrar dentro da caixa. E vou ficar aqui na caixa. E se não levar a caixa, até onde? Ô, Brown, fala aí pra mim. Até atrás do livro. Vai estacionar atrás do livro. Vai ser ótimo aqui dentro. Ai, caraca. Pode ir, eu tô bem aqui. Aí tá mexendo a caixa. E a ideia... Caramba, tá mexendo a caixa. Ai, que medo. Tá mexendo a caixa. Ai, 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 ai. A caixa tá andando. Ai, que aflição, meu Deus do céu. Que medo, ai, que medo. E se a caixa capotar? Então, gente, bora começar? Uou, até que enfim. Então, o nosso primeiro gênio da ciência nasceu na Alemanha. Desenvolveu a teoria da relatividade. Estamos falando do... Vamos ver. Quem falou Albert Einstein acertou. O nosso próximo gênio, atenção, nasceu na Inglaterra,
criou 3 leis que fundamentaram a mecânica clássica. Desenvolveu a teoria das cores na observação de um prisma. Alguém faz uma ideia? Newton. Concordam com ela? Isaac Newton, muito bem. Então vamos ao próximo, vocês estão acertando direitinho. Nasceu nos Estados Unidos. Inventou a primeira câmera cinematográfica bem sucedida. Atenção, gente, se liga aí, que isso é importante. Sua maior contribuição universal foi a lâmpada elétrica. Thomas Edison. Então bora ver a resposta. Atenção! Oh, gente! Parabéns! Vamos ao próximo. Esse aqui, né? Nasceu no Brasil. Ó, pra você ver. Mais precisamente no Rio de Janeiro. Mas mora em Minas Gerais há 11 anos. Casado com a Luciene e pai do Lucas. Já foi feirante, técnico mecânico, engenheiro mecânico, é professor de física e dá aula aqui. Desenvolveu junto aos alunos da escola o projeto de bicicleta inteligente. Eu tenho certeza. Quem sabe? Como assim? De quem estamos falando? Será? Será, Daniel? Vamos ver a resposta? Vamos ver a resposta? Cada vez mais eu quero trazer o centro de atenção para a escola. A escola tem que ser o lugar mais bonito da cidade. É aqui que nasce a cidadania, é aqui que a gente vai construir o futuro do Brasil, é aqui que a gente vai fazer, vai plantar a ética, a gente vai plantar as boas ideias, a diversidade. E não existe nada disso se não existir isso aqui, que é o professor. Então o professor é o cara que vai liderar essa transformação, o professor é o cara que tem que ser respeitado e muitas vezes não é. O professor tem que ser empoderado, tem que ser valorizado. Meu pai e minha mãe são professores, eu fui criado numa casa de professores. E é por isso que eu estou aqui, porque aqui tem ou não tem um professor querido? Queria comunicar que a gente tem um quadro novo que chama O Mestre com Carinho, que é para fazer tudo isso que eu falei agora aqui, personificado no professor. E hoje, ao Mestre com Carinho vai contar a história do professor Reginaldo e da relação dele com os alunos da escola João Rodrigues da Silva em Prudente de Moraes. Gente, daqui a pouco eu preciso de vocês todos. Daqui a pouco a gente fala aqui todo mundo junto sem o professor Reginaldo, ok? Posso conhecer a escola? Olha a nota de vocês. Olha a nota, já está chantageando. Aqui tem a parte da secretaria. E aí, como vai? Oi, gente, tudo bom? Como é que a senhora? Tudo jóia. Como vai? Beleza. Como a senhora se chama? Conceição. Tem merenda pronta ou vocês cozinham tudo aqui? Tem almoço aqui para as crianças da escola? Muito bom, parabéns. Eu adoro sala de aula. Quer dizer, mas aprendi a gostar depois de grande. Quando você é criança, você gosta muito, né? Não, e aqui é o seguinte, eu tenho vários ex-alunos aqui, eu descobri que eles gostam de mim mais depois que eu deixo de dar aula para eles. É lógico, né? Quem é você? Meu nome é Giesi. Giesi? Isso, Américo Reginaldo. Quantos anos? 46. Tá. 46.
Sou natural do Rio de Janeiro, moro ali do lado do Projac, morava, né? Lá na Curicica. Mas você nasceu em que casa? Que família era a sua? Da onde veio o professor Reginaldo? Como chama seu pai? Áter Américo Reginaldo. E sua mãe? Joana Rocha Reginaldo. Meu pai é mineiro de Maiomirim e minha mãe é petropolitana. Quantos filhos eles tiveram? 9. 9? Como eles criaram esses 9 filhos? Meu pai mal concluiu o ensino médio. E sua mãe? Minha mãe também não. Mas teu pai trabalhou do que durante a vida toda? Como eletricista. Ele fez o curso, né, à distância de eletricista. E sua mãe? Minha mãe é o que a gente chamava antigamente de dolar. Ela que cuidou da garotada toda. Seu pai então criou 9 filhos como eletricista? Como eletricista. Reginaldo é um jovem, foi um jovem sempre muito sonhador. Sempre ele visava, tinha um sonho de alcançar uma posição mais alta, tá? Agora, com o filho, é muito amigo, ele é muito carinhoso, embora a distância nos separe algumas vezes, mas é muito amigo, está sempre comunicando conosco. Na minha humildade, eu considero que ele é um vencedor na vida. E foi uma infância, então, simples no Rio de Janeiro, não? Muito, muito, muito simples. Muito simples, entendeu? Eu me lembro que o primeiro brinquedo que eu fui ganhar, eu já tinha, sei lá, uns 15 anos de idade. E como é que o filho do eletricista lá de Curicica, com ele mais 8 irmãos em casa, vira um professor respeitado de física? Quando eu terminei o ensino médio, estava terminando o ensino médio, eu optei, falei assim, eu preciso fazer um curso técnico para me garantir financeiramente. Aí fiz o curso de mecânica, fiz estágio. Quando eu terminei o curso de mecânica, eu passei no vestibular para fazer engenharia. Aí lá vai eu para Petrópolis estudar lá. Passei para a Universidade Católica de Petrópolis. Mas assim, longe de pai e mãe, sem poder contar muito com o recurso financeiro dos pais. O Gesi foi assim uma pessoa, um filho ótimo, muito sofrido, porque ele saiu cedo de casa para fazer a faculdade, né? E lá ele passou muitos perrengues, porque eu não tinha condição de manter ele, né? E ele ficava uns tempos na casa de um, uns tempos na casa de outro. Então, numa última casa que ele esteve, ele até fome passou. E aí eu fui trabalhar na feira com meu tio, entendeu? Acordava assim, 5 e pouca da manhã, ia vender salgadinho na feira. Mas foi época boa. Às vezes eu falo para os meninos, você não precisa ter a melhor profissão, mas você precisa ser o melhor naquilo que você faz, entendeu? Eu tinha gosto de trabalhar como feirante, assim, de coração mesmo. E você é professor há quanto tempo? Vou ser muito sincero, Luciano, quando eu estava terminando, quando eu estava trabalhando como engenharia, eu fui trabalhar numa empresa, né, já aqui em Minas, eu estava aqui já instalado aqui, vim para cá em busca de qualidade de vida, e aí estou trabalhando como engenheiro, só que eu tinha que deixar alguns documentos assinados, porque eu não ia trabalhar dia de sábado. Eu achei isso muito arriscado. Vou ter que assinar uma documentação sem estar presente, sem ver o que está acontecendo, enfim. E aí foi quando me alertou. Eu falei assim, eu preciso pensar em alguma outra coisa. Aí veio a oportunidade de lecionar. Há quanto tempo atrás? Vai fazer 10 anos. E qual é o prazer em lecionar? O prazer é isso aí, reconhecimento dos alunos. Mas assim, eu tinha uma receita assim, gente, eu vou ser professor. E durante muito tempo, durante eu acho que uns 3 anos ou 4 anos, eu repetia todo dia essa frase, eu não sou professor, eu estou professor. Você ainda vai trocar de profissão ou agora você é professor? Não. Olha, acho que quem é professor, de fato mesmo, é eterno professor. E você está nessa condição? Estou nessa eterna condição. Apesar dele ser da área de exatas, ele é uma pessoa muito humana. Quando o aluno, ele percebe o aluno com qualquer problema, ele retira da sala, ele conversa, ele busca ajuda, ele coloca a direção da escola a par, a gente faz empenho em cima daquele aluno. O Reginaldo, ele é um professor visionário e inquieto, ele não para. E aí comecei a observar o seguinte, eu posso fazer uma aula diferenciada. Eu fiz um projeto chamado Física no Tubo-Água. Fantástico, Luciano. Eu não esperava que tivesse essa repercussão também. Você levou as crianças todas para um tubo-água? Para um pesque pague. Inicialmente eu ia levar 2 turmas, entendeu? E teve um dia... Mas é que a verdade, na vida tudo tem física, né? Tudo. Física. E a gente estudava então o princípio de conservação de energia. E aí, sabe aquele negócio assim...
pô, professor, mas o que isso tem a ver, né? Para que eu vou fazer? Que isso aí vai ser aplicado aonde? E eu me lembrei que lá perto, isso foi numa outra escola, lá em Palmital. Você dá aula em quantas escolas? Hoje só 3. Hoje só 3? Ano passado eram 5. Chegou a dar aula em 5 escolas? Ano passado eram 5. Para ter um pouquinho Hoje mais... você sustenta quem como professor? Sustento o meu filho. Tem quantos anos? 10 anos. Tá, como ele chama? Lucas dos Santos Reginaldo. É um paizão, muito divertido, gente boa demais. Ele é um pai que qualquer pessoa queria ter. É uma graça ele. E sustenta a minha família. Você começou a trazer o universo do dia a dia para dentro da sala de aula. Isso, exatamente. Isso funcionou? Funcionou. E aí foi onde eu tropecei em você, foi que você desenvolve, você encontrou um problema na cidade que muita gente andava de bicicleta. Isso. Aí esse projeto aqui, gente, vamos fazer uma pesquisa aqui para mandar para o UFMG. Eu deixei aberto para gente, o que vocês querem pesquisar? Aí, então tá, vamos ver aqui a Eu queria chamar uma das... Que turma você quer que eu chame? Qual turma você... Fala uma turma aí que a gente vai gritar lá fora. Pode ser uma turma do Pedro. Turma do Pedro? Aí, o que acontece? Aí eu falei assim, gente, vamos ver o que está acontecendo aqui na comunidade. Aí tá, tranquilo. Pegamos, os alunos fizeram uma pesquisa quantitativa, fizeram levantamento de dados, estatisticamente foi comprovado o índice de acidentes, né? De ciclistas. Ciclista aqui em Prudente, Porque aqui é uma cidade que é... Cidade bem dizer trânsito, entendeu? Sai de Belo Horizonte para chegar a Sete Lagoas. Tá, passa por Prudente. Os alunos chegaram aí, a turma da bicicleta? Deixa entrar então a turma do Pedro da bicicleta para a gente conversar um pouquinho. Olá, crianças! Quem aqui, o projeto da bicicleta, quem fez? Vocês. E vocês, então, como você chama? Pedro. Pedro? Larissa. Gabriel. Muito bem. Pedro tem quantos anos? 17. E qual era o projeto de vocês? O que aconteceu aqui? Como é que foi essa história? A gente, aqui da cidade, tinha muito, vamos dizer assim, acidentes de bicicleta. A partir daí a gente quis bolar, criar um jeito de resolver esse problema, dar mais segurança. Mas isso nasceu com vocês 3 ou isso nasceu do Reginaldo e passou para vocês? Como é que foi essa relação entre aluno e professor nesse momento do projeto? A ideia mesmo surgiu com a Gabriela. Gabriela. Como ele explicou, porque tinha muito acidente, então o Reginaldo falou da feira e falou do tema e começou a dar umas ideias. A gente resolveu criar alguma coisa para poder diminuir o índice de acidente com os nossos alunos aqui da escola. Então além da conscientização do motorista, vocês fizeram dar proteção aos ciclistas. Isso. E o Reginaldo acabou virando o orientando do projeto de vocês, é isso? Sim. Desde o começo. E que horas que vocês chegam no professor e falam, professor, a gente tem uma ideia aqui e queria que o senhor ajudasse a gente? A todo momento. Todo momento? E deu certo? Sim. Então esse projeto da bicicleta que você começou a história, tomou água, aí os alunos, a Gabriela te trouxe esse problema da cidade das bicicletas, você ajudou, orientou os teus alunos a desenvolverem essa bicicleta inteligente na cidade. Esse projeto vocês aplicaram em várias feiras de ciências, em vários concursos de incentivo à escola, e vocês foram aprovados em vários lugares, convidados para ir para a Rússia, convidados para ir para onde mais? Portugal, e não foram para canto algum porque não tinham tostão furado, é isso? Isso. Não mandem. Então basicamente vocês tiveram várias decepções. Sim. O que diferencia essa escola de uma outra escola qualquer? Se alguém quiser dar uma opinião aqui. Porque aqui a gente vai muito atrás das coisas. Mesmo com essa estrutura sendo mais simples, a gente corre muito atrás, a gente acredita nas coisas. Reginaldo, compartilhe um sonho. Eu queria conhecer a escola de CERN. Para quem não sabe, o que é o CERN? Lá eles fizeram um túnel e lá eles tentam desvendar assim, a questão também da origem, né, da vida através da aceleração de Acho que foi uma matéria fantástica disso, não vi? Construindo um túnel enorme embaixo da Terra, gigantesco, que vai tentar separar as moléculas, né? Acelerar a partícula. Acelerado isso. Por que os cientistas como você querem acelerar as partículas tanto? Desvendar o segredo início da vida, entendeu? Como se comporta uma determinada partícula, uma certa velocidade. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então hoje, o mestre com carinho está contando a história de um filho de uma família com 9 irmãos, com 8 irmãos contando ele, mais 8. Filho de um eletricista e de uma dona de casa, que estudou a vida inteira em escola pública, que conseguiu entrar numa faculdade de engenharia longe de casa e sozinho foi para lá
e começou a trabalhar como feirante para conseguir comer e dormir, que saiu da faculdade ainda muito duro de grana, sem saber o seu futuro, tentou tatear várias profissões, acabou caindo na sala de aula por falta de opção e entendeu que as dificuldades que o trouxeram à sala de aula, na verdade, estavam apresentando a ele o caminho para o resto da vida. Que depois que esse cara entra na sala de aula, estando professor e não sendo professor, ele passa por um processo de enriquecimento humano e entende que a missão dele está nessas 4 paredes, mas que o futuro está muito além dessas 4 paredes. Vira um professor de fato, começa a lecionar física, entende que a física está no dia a dia das pessoas e leva os seus alunos para fora da sala de aula para conquistar a atenção e o respeito. Além de ser professor, passa a ser orientando de alunos curiosos que querem achar soluções para suas vidas e entendem que a física faz parte disso. Começa a ser reconhecido pela comunidade acadêmica do Brasil como um cara que numa cidade muito pequena, com menos de 10 mil habitantes, numa escola estadual, conseguiu fazer com que seus alunos, através do conhecimento, pudessem começar a mexer no dia a dia das suas vidas. Esse cara passa a ser adorado por seus alunos, passa a ser respeitado pelo meio acadêmico, pela universidade. Esse cara está sentado aqui na minha frente com um sonho muito maluco de estar onde a física e a ciência exercitam a sua excelência, que é um centro de estudos na fronteira da França com a Suíça, que quer descobrir o porquê e o como da formação de tudo isso. É isso? Errei? Certinho. Reginaldo, vou fazer o seguinte, eu preciso falar com seus alunos, mas enquanto eu falo com seus alunos, você vai para o aeroporto, vai para a Suíça, você vai para a Suíça, a gente já falou no CERN, você está aceito no CERN, então você vai aprender o que há de mais hypado no mundo acadêmico em relação à física, você vai entender um pouco da origem de todos nós. Você me prepara uma aula sobre o que você aprende lá, fechado? Fechado. Tá dentro? Você tem passaporte? Temos, né? Temos. Nunca conseguiu usar, mas tem. O passaporte já foi tentar ir para a Rússia, tentar ir para Portugal, não foi para lugar nenhum, mas tirou o passaporte. Tirei. Então dessa vez você vai. Que história, hein? E o que o Reginaldo, filho do seu Áter, está sentindo? Valeu a pena, pai. Valeu a pena. Sob toda desconfiança pela opção da docência, valeu a pena. Inimaginável, Luciano. Parabéns mesmo. Reginaldo, vai fazer mala, vai, que a gente precisa conversar aqui, eu e eles. Eu preciso de uma mala, e vai comigo? Ó. Tô lá fora esperando lá. Eu te vejo na volta da Suíça, cara. Só na volta da Suíça? É, você vai fazer mala agora. Ah, esqueci só uma coisa. Só uma pergunta. Só saber uma música que você gosta. Lilás. Lilás de quem? Djavan. Djavan? Só isso que eu preciso saber. Obrigado, vai fazer mala. Alunos, olá! Vocês são bons de guardar segredo? Sim. Pra quem não sabe, pra quem tá em casa tem que saber. Alguém conhece essa palavra? Sim. Quem pode explicar o que é um flash mob? Flash mob é quando reúne muita gente e põe uma música e faz todo mundo uma coreografia junto. Dona Marta, minha mãe, entendeu, mãe, o que é um flash mob? É quando junta um monte de gente, coloca uma música e todo mundo faz a mesma coreografia ou uma coreografia organizada, certo? Muito bem. Segunda pergunta. O que está escrito aí? Plano sequência em televisão, para ser o mais simples possível, é quando a gente aperta o play uma vez só e não para de gravar. Ou seja, você faz uma cena, tem muitos filmes em plano sequência que você começa a cena aqui e ela pode ir até o carro da pessoa sem cortar a câmera. O cameraman tem que andar sem parar. A câmera não pode cortar, ela tem que ir direto.
tá? Então eu queria propor a vocês, quem acha aqui que o professor Reginaldo merece uma homenagem dos alunos, por favor, levante a mão. Então não se discute mais isso. Então, enquanto o professor Reginaldo vai estar na Suíça, entendendo e conhecendo o CERN, e vai poder nos trazer um pouco mais do conhecimento dele para compartilhar com vocês todos, vocês vão ser os nossos agentes mobilizadores, para juntar o maior número de alunos possíveis. Eu vou pegar Lilás, que é a música que ele falou que ele gosta. Eu não posso falar que eu gosto de amigo. Se alguma amiga que tenha, algum cantor que tenha a ver com o universo de letras de escola. Ah, sabe quem pode ser? O que vocês acham de Sandy? Sim. Porque a Sandy, eu tô olhando, a Sandy fez letras. Então vamos fazer isso, vamos fazer o seguinte. Então vocês mobilizam os alunos. A gente pega Lilás, do Djavan, que o professor falou que gosta. Eu peço pra Sandy gravar. E vocês, a gente vai fazer um flash mob em plano sequência, com a Sandy cantando a música que o professor gosta, fechado? Sim. Quando o professor voltar da Suíça, eu encontro todos vocês e um monte de aluno aqui da João Rodrigues da Silva, aqui de Prudente de Moraes, no palco do Caldeirão. Vai todo mundo pro Rio de Janeiro. A gente faz uma homenagem ao professor Reginaldo no palco do Caldeirão, fechado? Trato feito, a escola volta à rotina e nossa equipe aproveita uma sala de aula para se reunir e pensar como fazer esse flash mob. Cenário 1, a estação de trem. Ela retira alguma coisa, como se fosse um cartaz ou um fundo, e quando ela desce... Mas adultos sobrando. Pode ser um brilhão meio plástico, então assim, Você consegue ver o perímetro e a fachadinha dela. E aqui já tem que ter alguma ação para poder levar para cá, né? Aqui já tem alguma coisa. O osso, Acho que seria uma boa, se for maior, assim, com criança. A parte de trás ou a letra que você está falando? 1, 2, 3, cada um na sua faixa. Quanto tempo você consegue parar a rodovia? 3 minutos no máximo. Não, você acredita não? Depois que a gente passa nos aparelhos e virou pra cá a câmera e vem aqui, acho que eles soltamos por aqui, ó. Plano de ação montado, é chegada a hora de reunir todos os alunos no pátio da escola. Nosso coreógrafo Vitor Maia faz uma primeira dinâmica e procura identificar os talentos. Eu vou pisar pra assim, ó. 1, 2, 3. Bom, primeiro dia é sempre legal botar todo mundo pra dançar logo pra gente poder quebrar o gelo, né? Então a gente dança, ensina uma coreografia que eu vou usar na performance pra ver também as habilidades de todo mundo. Tem uma galera que dança bem, que já tá na brincadeira, que faz passinho e tal, se joga, gira e tudo. E tem uma galera mais tímida. Mas o que é muito interessante é que eles agora, no final dessa primeira parte, eles me procuraram e falaram assim, olha, eu não sei dançar muito bem, mas eu tenho uma banda. Eu não sei dançar muito bem, mas eu ando de skate. Então eles vão trazendo as habilidades deles. E eu posso aproveitar tudo que eles têm para colocar nessa performance, nesse clipe. 3, 4, mas é quem quer do chão, tá? O colégio tá afim de participar, eles estão muito empolgados. Mas eu não sei se eu vou conseguir dormir tão bem essa noite, porque amanhã é o dia que eu tenho que começar de verdade a dividir os setores. Então eu tenho que juntar toda aquela galera no pátio e falar assim, vamos lá, você faz isso, você faz aquilo. Galera, Vitor e toda a turma do Caldeirão terão muito trabalho pela frente.